Quando eu era criança, o meu pai tinha uma fundição de alumínio. O alumínio sujo, velho, amassado, que não servia mais, era colocado na fornalha. Com a temperatura do fogo, esse alumínio derretia e eu lembro muito bem, eu vi com os meus próprios olhos. Era tirada uma impureza que ficava sobre a camada do alumínio derretido para que o alumínio fosse purificado. O ourives também faz isso. Ele aquece o ouro para purificar o ouro. De forma semelhante, Deus faz isso com a gente. Ele não nos quer destruir, Ele não quer nos fazer sofrer, mas Ele nos coloca em fornalhas na vida para que a gente se fortaleça, para que a gente se purifique, para que a gente sirva para o bom propósito dEle. Hoje nós vamos estudar a continuidade do livro de Isaías e nós vamos entender como aconteceu a restauração de Israel com a sabedoria infinita de Deus, o amor de Deus sobre o seu povo. Fica aí e depois da vinheta nós vamos continuar. Começa agora o programa Escola Bíblica Especial. Seja muito bem-vindo, amigo promessista, amigo da Escola Bíblica. Nós estamos aqui hoje estudando a lição de número 10, o Deus Incomparável. Meu nome é Arildo Gomes e antes de continuar, eu convido você a compartilhar este vídeo com seus amigos, com a sua família, com o pessoal da igreja. Pega o link aqui e compartilha. Não esqueça de comentar também, deixar o seu like, pois isso é muito importante para a TV Viva a Promessa e para o nosso programa. Hoje, meu amado, nós vamos estudar a respeito de Isaías, como que aconteceu a restauração de Israel. Nós estamos partindo agora para um terceiro bloco dentro do livro de Isaías, a partir do capítulo 40, e nós vamos ver aqui palavras assim maravilhosas do Senhor. Nós já falamos muito sobre a condenação dos outros povos que estavam ali ao redor de Israel, a condenação do próprio povo de Israel em certos momentos que eles desobedeceram e se afastaram do Senhor. E hoje nós vamos ver palavras maravilhosas da parte de Deus a respeito da restauração desse povo, a respeito da salvação, pois este é o tema geral do livro de Isaías. Hoje estou aqui com a presença do pastor Matheus Almeida, ele é teólogo, professor do CETAP, do Centro de Estudos Teológicos Adventista da Promessa, e também pastor na Promessa Esperança em Jundiaí, interior de São Paulo. Pastor Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Arildo. Para mim é uma bênção, uma alegria estar aqui juntamente contigo, né, para a gente refletir sobre esse tema tão importante, né, sobre o Deus incomparável. Que a paz de Jesus esteja com os nossos irmãos em casa também. Que Deus possa nos edificar, né? Usar a nossa vida para também edificar a sua igreja que tem participado, né, desse programa tão importante e relevante. Né? Uma bênção mesmo, obrigado. Eu que agradeço a sua presença. Hoje Deus vai nos usar aqui, porque é essa a nossa oração, essa é a nossa esperança para falar com o povo promessista e com os amigos da Escola Bíblica. Esse programa, pastor Matheus, tem abençoado muito a gente, eu tenho aprendido, os irmãos em casa têm aprendido, e é um assunto para ser compartilhado, né? Ainda mais quando se trata dessas palavras tão belas que Deus nos dá através da sua revelação. Eu quero começar lendo o versículo 40, aliás, o capítulo 43, o versículo 1, que é o texto base, né, do nosso estudo. Veja só, depois a gente avança um pouco mais. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Pastor Matheus, essa é uma declaração muito linda, muito maravilhosa da parte do Senhor. E como já disse aqui na nossa introdução, essa é a terceira parte, né, do livro de Isaías. Hoje nós estudamos o capítulo 40 até o capítulo 48, né, grandes blocos para que a gente consiga resumir na Escola Bíblica esse assunto. E a gente fala basicamente sobre como Deus é incomparável. Ele era antigamente, no passado, quando as nações ao redor serviam a outros deuses, ele não se comparava a qualquer outro Deus. E hoje também, né? Nos dias de hoje, Deus não se compara a qualquer ou a nenhum outro.
a gente vai avançar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero já lançar a primeira pergunta para o pastor Mateus. Você que está em casa, olha aí na sua Bíblia, como eu sempre digo para você, tá? Se for possível, pega a sua lição, pegue a sua Bíblia e vamos avançar aqui, aprofundar nesse estudo da palavra. Primeira questão, pastor Mateus, diz assim: como Deus anunciou a restauração e como isso o torna incomparável? Muito bem. Até aqui a gente vinha, você falou aqui bem, né, no início, né? A gente vinha estudando algumas falas de Deus de alerta mesmo, né? De até julgamento, né? Com relação às nações que se levantaram contra Deus, pensaram que tinham condições, né? De governar acima de Deus e até se colocando no lugar de Deus mesmo. Alguns reis se colocavam como deuses, né? E Deus foi derrubando e colocando a ruína para mostrar que Ele é Deus, na verdade, né? Ele é o soberano das nações, né? E inclusive Israel, né? E agora ele fala de uma restauração, né? Então, tem até um texto de Oséias, né? Que vai dizer que aquele que fere é o mesmo que cura, né? E olhando aqui para essa questão, né? O texto da lição aqui, do verso 21, eu queria ler o Isaías 45, 21. Ele vai dizer assim para nós, Isaías 45, versículo 21. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim, né? Então esse texto ele destaca esse bloco, né, que a gente inicia agora, o último bloco aqui de Isaías, né? O bloco 3, que é conhecido como ele é dividido por livros, né? O livro da consolação, né? Porque o capítulo 40 começa falando sobre a consolação, né? Deus falando para o profeta para consolar, né? Para que a sua nação fosse consolada. Console, né? Console o meu povo, né? Então, nós ouvimos muitas repreensões da parte de Deus, né, para todas as nações e para Israel também, nos capítulos anteriores, né? Chegou até a ser assim a gente fica até temeroso, não, a gente glorifica a Deus, mas são palavras muito duras, né? Sim. E a partir de agora a gente encontra palavras assim brandas da parte de Deus, não que não houvesse também anteriormente, mas de uma forma mais geral, mais abundante nessas palavras de esperança mesmo. Sim, agora vai ser mais comum, né? A gente lê em Isaías palavras de consolação mesmo, né? Acho que as palavras iniciais são palavras que precisam trazer preocupação para a gente mesmo e alerta, né? Para a maneira como a gente vive, né? Mas aqui, de fato, começa agora um novo bloco falando da consolação, né? Deus inclusive é o Deus que faz todas as coisas, Ele é o que destrói, mas é aquele que também salva, né? É o Deus que vai trazer salvação, né? Ele é o Salvador. Então, dos temas principais aqui é sobre o Senhor, né? Ele é o Senhor, né? O texto no início vai dizer, né? Eu sou o que sou e não há outro, né? Versos 5 e 6 de Isaías 46. Então não há outro mesmo, ele é incomparável por isso. De fato. E aí quando ele volta esse olhar para o passado, né? A primeira declaração aqui da lição, né? Desde o início faço conhecido o fim. É que o Deus que a gente serve, o Deus Criador, é o Deus que já conhece o fim da história, né? Então ele criou todas as coisas, mas ele sabe como vai fazer, né? O autor da lição até ilustra aqui como um artista, né? Isso. Que faz a sua obra de arte, mas ele já sabe como que vai ser o final dela, né? Eu fico imaginando, pastor Mateus, um livro sendo escrito, né? Sim, quem é escritor, eu não sou, né? Mas eu posso imaginar assim o processo de produção, né? De um livro, de uma obra, de uma literatura. Muitas vezes a pessoa ela já sabe como vai ser o final da história, porque ela elaborou, ela planejou, então ela já pensa no final e à medida que ela vai ali pensando, ela vai elaborando, né, o decorrer da história. É claro que nenhuma ilustração a respeito de Deus, nenhuma analogia é perfeita, mas dá para a gente entender assim, é Deus escrevendo a sua obra, né? E ele vai até o final e a gente tem nas mãos, pastor, essa revelação de Deus, né? Que mostra o começo, o meio e o fim da história. Sim, ele sabe aonde, no caso do autor que você cita, ele sabe onde quer chegar, né? Exato. Mas Deus sabe, né? De fato, aonde vai chegar, né? O que vai acontecer. Então ele conhece Deus nunca é pego de surpresa, né? Exato. Então ele conhece o destino de todas as coisas, né? E de fato aqui ele mostra isso, né? Então ele conhece o futuro das nações e ele está dizendo, né? Inclusive essa expressão que ele coloca aqui, né? Quem, né? É para mostrar de fato. Tem alguém que pode fazer? Tem alguém que pode declarar? Quem foi que fez? Quem foi que declarou? Foi ele, né? Sim. Ele é quem deu ordem a todas as coisas. Pelo poder da sua boca, ele criou todas as coisas. Então,
Isso mostra, de fato, ele voltando ao passado para lembrar que quem estava lá no início de tudo era Deus, né? Exato. No princípio, Deus criou todas as coisas, né? Então, o Deus do passado, mas é o Deus também do futuro, né? Ele não está preso apenas ao passado, né? Mas ele conhece todas as coisas. Então, de fato, é esse Deus que cuida de nós, cuida do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, né? Por isso a gente pode dizer que ele é, de fato, incomparável, né? Exato. Não há outro Deus, pastor Mateus, que se compare nesse sentido, inclusive, né? O inimigo das nossas almas, ele tem relances do futuro. A gente, às vezes, se engana pensando que o diabo, ele conhece, ele tem o conhecimento como Deus, como se o Satanás conhecesse todas as coisas, o futuro, o passado. É preciso lembrar que ele também é criatura, em certo sentido. Sim, é limitado, né? É limitado, é uma criatura que se rebelou contra o Senhor e ele é limitado. Ele não tem a mesma força, a mesma capacidade do nosso Deus soberano. Dessa maneira, ele também não prevê o futuro. Ele pode, né, como a gente já conhece, pode prever alguns relances, algumas coisas por conta, eu acredito que do tempo que ele está aí jogado nessa terra, enganando as pessoas, mas ele não tem jamais o conhecimento do Senhor. E quando a gente fala de outros deuses, está muito relacionado à ação diabólica, à ação maligna mesmo. Dessa maneira, os outros deuses não podem ser comparados ao nosso Deus. Né? Eu acho que é isso mesmo, né? Porque aqui no texto, o tempo todo, Deus vai falar justamente disso, né? Dos falsos deuses, né? Das imagens e tal. A gente vai falar daqui a pouco sobre a idolatria, né? Mas ele está se colocando mesmo acima, né? E mostrando, ó, que eles não podem fazer nada, né? Não tem poder, né? Não podem criar nada. Então, ele é incomparável com relação ao inimigo e a tudo. E é interessante aqui essa questão, né? Porque Israel está vindo de uma série de sentenças, né? E passando por uma série de punições, né? E agora Deus está dizendo assim, não, mas eu vou restaurar, né? Tem uma promessa de restauração para vocês. Eu mesmo vou salvar vocês. Apesar de vocês merecerem, né, tudo que está acontecendo com vocês, mas eu tenho esperança para vocês. Então Israel poderia ter esperança de novo. E assim é com a gente, né? A gente, às vezes, mesmo em meio a algumas cabeçadas, né, que a gente mesmo dá, mas se a gente confiar em Deus, Deus ele tem um futuro reservado para a gente, um futuro de esperança, né? Um futuro muito melhor, né? Então a gente pode ter essa segurança no Senhor. E eu acho que esta verdade aqui ajuda a gente, né? Ele é incomparável porque ele conhece o passado e o futuro. E o futuro, né, já foi revelado para a gente, em grande parte, né? No final, se a gente permanecer com Deus, a gente vai ser abençoado, né? E vai viver com Ele, né? Verdade. Amigo da Escola Bíblica, teu futuro está nas mãos de Deus, né? Teu futuro está nas mãos de Deus. Você pode estar passando o que for hoje, mas Deus já escreveu o fim da história e é um fim de esperança, é um fim de salvação. Então, se agarre nele, fica aí juntinho do Senhor, pois Ele traz salvação para a gente. Segunda questão, pastor Mateus, olhando para o item 2 agora da nossa lição, do nosso guia de estudos, vemos que a segurança de que Deus seria o Redentor de Israel no futuro estava corroborada nas coisas que ele havia feito lá no passado. Que coisas que Deus fez no passado que são destacadas aqui, pastor? Sim, vamos lá, a gente até acabou entrando aqui um pouquinho, né? Foi. Mas, olhando aqui para o texto bíblico, né, Deus ele vai, em primeiro lugar, ele é o Redentor porque, de fato, no passado ele foi o Criador, né, de todas as coisas. Então, aquele que cria, ele é aquele que preserva, aquele que sustenta, né? Paulo chega a dizer aos Colossenses que ele é o mantenedor, né, de todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem, né? Então, o Senhor criou e ele sustenta. Então, ele é o Redentor de fato. Então, ele está vendo a sua própria criação se deteriorando e ele mesmo vai trazer a restauração, né? A redenção, né, para o povo de Deus, né? Mas essa é aqui que ele lança a expressão quem, né? Quem mediu as águas, quem jamais calculou o peso da terra, né? Ninguém senão Deus, né? Então, é uma pergunta que se repete, né? Quem? E sabe que tem uns louvores, pastor, muito bonitos que trazem essa ideia de Deus, levantam essas questões, sim, assim, sabe? Verdade. Eu não vou lembrar agora e não vou citar para não puxar a sardinha para nenhum lado. Cantar agora. Não ia cantar, hoje eu não vou cantar, pastor, deixa quieto. Não vou fazer os irmãos passarem por esse sofrimento, pastor. Que isso, pai. Olha só, mas tem muitos louvores que levantam essa questão de quem é Deus, sim, né? E concluem no louvor, né? Exatamente o texto bíblico. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, né? Ele sustenta toda a criação, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. A expressão quem é justamente para comparar, né? Exato. Ele faz uma pergunta retórica, né? Tem alguém que possa, né? Quem pode fazer? Quem fez, né? Quem estava? Então, ninguém pode.
a não ser ele. E ele diz isso o tempo todo aqui nesse texto, né? Não há ninguém além de mim, né? Não há ninguém igual a mim, não há ninguém como o nosso Deus. Em segundo lugar, olhando para o passado ainda, a gente vê que Deus escolheu o seu povo, né? Então, além dele ser aquele que cria e redime, ele é quem faz a escolha, né? Ele é quem elege, né? O texto lá do versículo 8 de Isaías 41, que está aqui na nossa lição, diz que Israel é o servo de Deus, né? A quem ele escolheu, né? Ele diz assim, vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Então, Deus, de fato, é quem tem a proeminência, né? Ele é quem está no controle de todas as coisas. Então, ele faz todas as coisas. Então, a gente pode ficar tranquilo. Se Deus nos escolheu, ele vai cuidar da gente, né? Ele vai cuidar do nosso futuro, né? Então, não é preciso ter medo, né? A gente não precisa ter medo. A gente pode continuar tranquilo diante de Deus e seguro e confiar nas promessas de Deus, porque as promessas do Senhor são verdadeiras, né? Eu estou pensando aqui, pastor Mateus, como é a situação de muitas pessoas. Na verdade, todos nós, em algum momento, talvez nos sentimos rejeitados, não escolhidos, sabe? Sabe aquela lembrança, não sei se é a sua lembrança, mas assim, do futebol na escola, que o líder ali escolhia cada um para jogar, né? E ia pelos mais que jogavam melhor, né? Verdade. Escolhe esse e tal. E o último, certamente, eu algumas vezes fui o último porque eu não sou muito bom de bola, né? E eu ia pro gol, porque não tinha mais, enfim. Mas o último começa a se sentir, poxa vida, né? Isso é só um exemplo simples, mas assim, isso é muito profundo no coração de muitas pessoas, a rejeição. Agora, quando a gente medita que Deus nos escolheu, né? Deus de fato escolheu a gente porque Ele nos amou. É claro que aqui está ainda falando sobre Israel, né? Mas hoje a gente já compreende que também se refere à igreja, aos salvos, né? Então, assim, é maravilhoso pensar que nós um dia fomos escolhidos por Deus e nós respondemos positivamente a esse chamado à salvação, né? Não há motivo para sentimentos ruins de rejeição. Poxa, estou sendo rejeitado pelo mundo, pela família, por alguém, enfim, porque o mais importante de tudo já aconteceu, que é a escolha de Deus para nós, para nos escolher. Isso traz esperança para a gente, consolo, né? Porque se em algum momento a gente experimentou a rejeição, né? Eu acho que o exemplo que você citou, ele é interessante mesmo na cabeça de uma criança, né? Mas hoje a gente tem pessoas que podem ter sido rejeitadas pela própria família, né? Podem enfrentar dramas e dilemas assim muito complexos, né? Mas a Bíblia diz para a gente, inclusive é um dos textos de Isaías, né? Que se a gente tiver na história uma coisa que aos meus olhos é impossível, mas acontece, né? Uma mãe vem rejeitar um filho que amamenta, né? Diz que ainda assim, né, se alguém for rejeitado pela mãe, o Senhor não vai rejeitar, né? Exato. Então Deus é aquele que de fato nos ampara, né? E isso assegura para nós, né, no nosso futuro. Ele chega a dizer, as promessas de Deus são tão preciosas, né, que ele vai fazer uma comparação aqui, né? É um texto muito conhecido de Isaías 48, né? O 40 e o verso 8 diz que a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, né? Então o que ele falou, ele vai cumprir, né? E ele está dizendo para nós, né, que nós que pertencemos ao seu povo fomos escolhidos por ele, né? Fomos de fato chamados por ele e temos um seguro, um futuro seguro, né? Um futuro glorioso na presença de Deus, né? Então é isso que você falou mesmo, né? De fato a gente está amparado pelo Senhor, né? Pela graça e pela bondade do Senhor. E a palavra dele eterna, infalível, né? Ela não pode ser anulada. Por isso a gente pode prosseguir confiando no Senhor. Glória a Deus. Ele é fiel. Glória a Deus, a gente não está avulso no mundo, né? É isso aí. Não está por acaso, né? A gente está na mão do Senhor, né? Amém. Terceira questão, Deus prometeu salvar seu povo de uma forma incomparável. Como ele fez isso? Comente sobre o fato de Ciro, pastor. Ciro, aqui a lição não vai abordar a completude, né, dessa experiência, a lição não traz exatamente, mas o texto bíblico de Isaías, de modo geral, outros textos da Bíblia falam de Ciro, e aqui pede para que a gente pontue esse fato. Ciro ser chamado de servo. Como assim, Ciro? Por que Ciro? E o senhor vai explicar para a gente. Apesar de usar instrumentos humanos, quem seria o verdadeiro redentor de Israel? Sim. Bom, aqui os primeiros versos aqui, né, do 1 a 11 do capítulo 40, mostra o próprio Deus prometendo a salvação do seu povo, né? Então, o próprio Deus é quem vai salvar o seu povo. Ele não vai, apesar dele usar, né, instrumentos humanos, como é o caso de Ciro aqui, né? Mas o texto diz, né, no verso 11 e 12, ele diz assim, olha, eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês.
E aí um texto bastante conhecido, né, que Paulo repete, né, no verso 13, agindo Deus, quem impedirá, né? Então esse texto de fato, né, mostra pra gente, né, se o Senhor de fato age em favor do seu povo, nada pode impedir, mas ele mesmo é o Salvador, né? Ele mesmo é o Salvador. O Ciro aqui, ele é interessante, né? Porque o Ciro, ele não é um servo de Deus, né? Mas ele é chamado de servo de Deus. Por quê? Porque Deus, ele usa quem ele quer, né? Para cumprir os seus desígnios. Inclusive um rei ímpio, um rei idólatra, né? Que era politeísta, né? Que tinha outros deuses, mas ele vai usar para cumprir o seu propósito. Porque ele é, de fato, acho que na lição 5, né? Inclusive a gente teve a oportunidade de participar aqui na escola bíblica, mas mostra esse Deus soberano em toda a história. Então ele usa, inclusive, alguns reis para punir até mesmo o seu povo, né? Ele fez isso com Nabucodonosor e está usando o Ciro aqui agora, né? Nesse plano, mas para mostrar que agora ele vai usar o Ciro para, de fato, abençoar o povo, né? Para, de fato, restaurar o povo, libertar do cativeiro, levar o povo pode voltar agora a ter paz, né? Voltar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Mas é Deus quem está no controle de tudo isso, né? Ele é o Salvador maior, de fato, né? Chega a chamar o Ciro de servo. Servo, meu servo. É tão importante isso, né? Servo para quê? Para um propósito, né? Ele não fazia parte desse povo de Deus, ele era politeísta, como o pastor já explicou, mas mesmo assim, ao usá-lo como instrumento nas suas mãos, Deus diz assim, olha, ele vai cumprir a minha vontade, ele vai cumprir o meu querer. Aí eu fico pensando, pastor Mateus, então, se a gente trouxer para os dias de hoje, embora, claro, não exatamente, a gente pode trazer simplesmente sem uma reflexão boa, na nova aliança, Deus ainda pode usar a pessoas não cristãs para algum propósito. Deus usa os governos do mundo, como que Deus trabalha, né, no mundo para que talvez possa assim, chamar de servos para um fim aqueles que estão atuando no mundo. Sim. Né? Acho que de maneira até muito simples, né? Hoje, por exemplo, o sustento do povo de Deus, é Deus quem nos dá o sustento. Sim. Mas quantos empregadores não são ímpios? Justo, verdade. São pagãos, né? Não são servos de Deus, mas estão sendo instrumentos de Deus para nos abençoar, né? Com o trabalho, com o nosso salário, enfim. Então, e muitos outros, né? A Bíblia chega a dizer que os ímpios, eles, em algumas medidas, eles servem o propósito de Deus, né? Eles servem o justo, né? Para cumprir o propósito de Deus. Então, acho que a gente pode ficar tranquilo com relação a isso, porque é Deus quem está no controle de toda a história, né? Até Satanás só faz o que faz se Deus autorizar, né? Exato. O relato ele é lá de Jó, como o né? senhor falou, né? O relato de Jó ajuda a gente a ter essa vislumbre. Ele precisa de autorização para fazer. Ele não faz o que ele quer, né? Independentemente. Apesar que ele faz só o mal, né? Mas ele só faz o mal até onde Deus autoriza, até onde Deus permite. E às vezes Deus está querendo provar a gente, testar a gente, como é o caso aqui, né? Tem uma frase aqui na introdução que eu achei muito legal, né? Que Deus não manda os seus servos para a fornalha para serem consumidos ali, né? Mas para provar, para purificar, né? Purificar. Então, é possível que algumas ações sejam, inclusive, ações do inimigo, né? De pessoas perversas, mas Deus permite a gente lidar com tudo isso para mostrar para a gente que a gente tem um caminho melhor para seguir, né? E ele usa vários instrumentos. Aqui o autor cita uma analogia do maestro, né? Que está ali regendo, né? Mas não é o maestro quem toca os instrumentos, não é o maestro que faz o som sair, mas ele é muito importante. Mas o que ele está mostrando aqui para a gente, assim, que tem um maestro que está coordenando, mas ele não faz sozinho, né? Então tem todo um conjunto junto ali, né? Tem toda uma orquestra com ele, que né? está por trás fazendo isso acontecer. Então o regente, no caso aqui, comparando com Deus, né? O regente, ele é quem vai... Ele pode fazer muita coisa, sim. mas ele conta com instrumentos ali para fazer com ele, né? Quem seria Mozart se não fossem os instrumentistas, né? Ele escreve, ele toca, mas a orquestra toda faz toda a diferença. Cada um tem um papel importante, né, na execução, né? Isso. É isso aí. Então, semelhantemente a Deus também, né? Ele usa seus servos para realizar a sua própria vontade, né? Para estabelecer a sua vontade na terra, né? Mas nem por isso é possível dizer que os servos que causaram, que provocaram a salvação, porque é ele que está comandando tudo, né? Ele é o Redentor, o povo é dele, a igreja é dele e os instrumentos são dele. Então, é possível e importante glorificar a Deus por conta dele ser esse maestro. É legal isso que você fala, né? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acha que a gente é merecedor, né? Isso, da própria importante salvação, demais. Né? Ou importante demais, é isso, mas não é, né? E analogias aqui, elas são apenas para a gente compreender, para facilitar a compreensão, né? Mas Deus é de fato o autor e consumador da fé, né? Então, sem a ação de Deus na nossa vida, a gente não consegue nem
reconhecer o nosso erro, né? Então, quem dá o passo em direção ao ser humano, inclusive o ser humano pecador que está destruído, né? Está morto em seus delitos e pecados, é Deus, né? Sim. Então, é Deus o tempo todo quem está agindo em nosso favor. E se Ele agir em nosso favor, aí esquece, né? Nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus, né? Porque Ele é maior, né? Glória a Deus, glórias a Deus. Amigo da Escola Bíblica, chega aqui um pouquinho, mais um pouquinho, que eu quero te falar o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus na sua vida? Se Ele age, meu irmão, minha irmã, não tem quem impeça, não tem quem faça. Pode acontecer o que for, se você está agarrado na mão de Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos na sua vida. Que maravilha, pastor, esse estudo está sendo muito bom, muito abençoado, até porque nesta lição, a partir desta lição, a gente nota que a gente ainda pode ser até mais prático nas aplicações, nas implicações do texto bíblico, por conta dessa característica. Até porque, pastor, dizem que esse último bloco, né, do livro de Isaías é como se fosse o Novo Testamento, né? Ele faz assim uma alusão ao Novo Testamento, porque a partir daqui ele fala muito a respeito do Messias, né? A respeito do servo do Senhor, que inclusive será o tema da próxima lição. Então, a gente consegue fazer muitas aplicações aqui para a nossa vida. Amém. Vamos para a próxima questão, então, é a questão de número 4, que vai dizer: por que razões Deus decidiu resgatar seu povo? Comente sobre o fato de Deus exigir que toda a glória seja dada a Ele. Muita gente não compreende, pastor, porque ele fala aqui no texto bíblico, por amor de mim, porque a gente está acostumado com a expressão, inclusive por conta de um outro louvor, que fique tranquilo, não vou cantar, como já foi dito aqui, fala assim, Deus é fiel a mim, porque Deus é fiel a mim. Deus é fiel a mim, sim, mas Ele é só fiel a mim? Quer dizer, não seria eu que tenho que ser fiel a Deus, né? Como que funciona esse aspecto aí? Bom, vamos lá, né? Essa é a quarta frase que a lição destaca aqui, famosa de Deus, né? Por amor de mim, por amor de mim. Essa é a frase do próprio Deus. É claro que, no verso 14 de Isaías 43, fica claro que Deus ama o seu povo. Sim. Ele diz, por amor de vós, por amor do meu servo Jacó e de Israel. Deus tem uma aliança e Deus sempre vai cumprir a sua palavra, né? Ele não volta atrás, né? Ao contrário de nós, né? Que às vezes fazemos promessas, né? Assumimos compromissos com Deus ou com as pessoas e muitas vezes nós falhamos, né? Desonramos. Mas Deus não desonra, né? Deus não é o autor bíblico, né? Moisés vai dizer que ele não é filho do homem para que minta, né? Paulo ressalta essa verdade. Então é claro que Deus nos ama, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Então essa é a razão pela qual Ele nos salvou, por amor, né? Sim. Mas esse amor não é limitado, existe uma razão por trás maior, né? Que é a expressão do texto, né? Por amor de mim, né? Por amor de mim, ele vai dizer, né? Então Deus chega, essa repetição é uma ênfase, né? Deus está enfatizando, ele chega a ser enfático para mostrar que de fato ele faz isso por ele mesmo, né? E aí não é uma arrogância, uma prepotência, porque de fato ele é aquele que pode fazer todas as coisas, né? Às vezes a gente pensa que Deus é prepotente, né? Arrogante, mas a prepotência é a gente arrogar algo que não compete a nós, né? Isso. Mas Deus é competente, né? Exato. Aliás, ele é amor, né? Então ele está falando de algo que ele é em essência, né? Então quando ele fala por amor de mim aqui, ele quer mostrar justamente isso, né? Aliás, tem vários textos na Bíblia, né? O Salmo 23, que é talvez o salmo mais conhecido que a gente tem, né? O salmista Davi diz assim, olha, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, Verdade. Os próprios servos de Deus, que já estão acostumados a andar com Deus, já começam a entender que, de fato, essa é a razão, né, por trás de todas as coisas, né? Não é... Bom, a Israel, Deus disse várias vezes, né, que não era por causa do poder de Israel que ele iria vencer, né, mas é porque o Senhor estaria com ele, né, enfim. Mas você falou da música aí, né, e eu acho que é só mudar, né? Porque Deus não é fiel a mim. Aí tem um outro texto que está lá em Timóteo, que Paulo vai dizer, quando ele escreve ao pastor Timóteo, ele vai dizer que Deus permanece fiel ainda que nós sejamos infiéis. Ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo, né? Então a fidelidade faz parte do caráter de Deus, né? E ele está moldando isso em nós, é fruto do Espírito para nós. Mas ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Eu acho que a ideia é comparar, né? Já que a lição é sobre o Deus incomparável, né? Quando a gente pensa na fidelidade, se Deus fosse fiel a nós, na mesma medida que nós
somos fiéis a Ele, estaríamos perdidos, né? Então ele não teria como manter a sua fidelidade, né? Verdade. É por isso que a gente não canta fiel a mim. Alguém sugeriu, né, para cantar fiel a sim, fiel a ti. Sim, fazer uma pequena mudança. Porque é bíblico, né? Ele de fato é fiel a ele mesmo, né? Por amor dele mesmo, a sua palavra, né? Que é fiel e verdadeira. Então essa palavra ela não vai voltar atrás mesmo. Então, de fato é isso. E a questão da idolatria aqui é porque a glória é dele, né? A gente lembra que esse texto lembra de um dos solas, né, da Reforma Protestante, isso, né? Soli Deo Glória, né? Que é a ideia de que é somente a Deus a glória. A glória ao nome de Deus é devida, né? A gente não deve dar glória a nada e a ninguém, né? O anjo falou isso para João, né? Quando ele quis adorar o anjo lá em Apocalipse, aí o anjo falou: levanta que eu sou teu conservo, dai glória somente ao Senhor, né? Só a Deus dai glória. Então, segundo Isaías, Deus age por amor a si mesmo, e essa reflexão é importante porque Deus ele não aceita adoração a outros deuses, né? A idolatria é exatamente isso, né? A idolatria ela é colocar alguma coisa, né? Ou as coisas, ou alguém acima de Deus em nosso coração, né? Então, e muitas vezes, desculpa lhe cortar, não, imagina, pode ir. Muitas vezes são pessoas que se colocam assim, com uma arrogância, né? Deus pode dizer por amor a mim ou por amor de mim, porque ele é o soberano, ele é o incomparável, mas eu vejo pela internet da vida aí, muito profeta, né? Muito apóstolo, muita gente aí dizendo que ele é o grande profeta, ele revela tudo, ele faz tudo e... Poxa vida, é como se não tivesse Deus no céu, né? Como se não existisse Deus, porque ele é o bonzão, ele é o grandão. É muito, muito perigoso esse tipo de atitude, né, pastor? Isso, claro, em proporções menores ou maiores, mas as próprias pessoas se colocam acima de Deus ou colocam outras pessoas acima de Deus, situações, enfim, muitas coisas podem ser colocadas acima do nosso Deus, mas ele é incomparável e nada muda isso, nada muda, né, pastor? Deus não coloca nada acima dele, né? Isso. Então isso precisa ser um indicativo para nós, né? Ele não faz isso, né? Ele sabe que ele é o centro e o que há de mais importante no universo é Deus, não é o ser humano, né? Não somos nós. O ser humano, ele quis aí, e até hoje, né? Quer ser o centro do universo, quer ser o centro das atenções, mas não é o próprio Deus, é Cristo Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado. Deus não existe para satisfazer as nossas realizações, né? É o contrário, nós precisamos nos realizar nos feitos de Deus, na obra de Deus, no próprio Deus, né? Ele deve ser a razão da nossa realização, da nossa satisfação, né? Aliás, só Ele satisfaz, né? Aquela famosa frase, né? Que existe um vazio dentro de todo ser humano do tamanho de Deus, né? Verdade. Então a gente pode conquistar todas as coisas, né? Pode realizar todos os nossos sonhos. Se Deus não estiver no centro da nossa vida, nós ainda nos sentiremos incompletos, né? Não são as realizações, os nossos sonhos, os nossos desejos quem pode nos satisfazer. É a pessoa do próprio Deus, né? Isso fica muito claro aqui em Isaías, de fato, né? Porque ele é incomparável, né? E ele pode trazer para si essa prerrogativa porque não há ninguém como Deus. De fato, e ele está perguntando, tem alguém que se compare a mim? Não tem, né? Não tem. Inclusive, eu já vi pessoas assim, vários testemunhos de gente que eram ateus, né? Pessoa que era ateu, e ela começa a buscar... defender o ateísmo, né? Dizer, não, eu vou estudar essa Bíblia, eu vou buscar conhecimento para eu refutar essa religião, refutar esse Deus da Bíblia, e acaba se convertendo. Muitos casos, né? Muitos testemunhos. Quando a pessoa se aprofunda, ela busca a palavra, ela lê, ela estuda, medita, ela é constrangida por essa palavra de Deus. A palavra vem justamente para revelar o nosso pecado, para mostrar a nossa condição, né? Eu já vi muitos testemunhos de gente assim, foi buscar refutar a Deus e o Deus incomparável pegou ela e não largou mais, chamou para a salvação e essa pessoa recebeu Jesus Cristo na sua vida, né? De fato, pastor, é Deus que preenche o coração do ser humano, né? Só Ele que pode preencher e satisfazer a vida. Tem coisas que a gente pode desfrutar no mundo, tem coisas que a gente pode vivenciar, boas experiências, boas coisas, mas no fundo, você pode ter tudo isso, mas se não tiver o Deus incomparável dentro do seu coração, na sua vida, né, te transformando a cada dia, não vale de nada, né? É porque, Arildo, a gente se frustra, né? O que tem de pessoas frustradas no mundo não está escrito, né? Nós nos frustramos muito fácil quando o objeto da nossa adoração, da nossa realização não está em Deus, né? Então a gente precisa parar e pensar mesmo, né, nessas coisas. Como Paulo disse, né? Paulo sabia ter todas as coisas e também viver sem todas as coisas.
porque quem o fortalecia era o próprio Cristo, né? Era o próprio Deus. Então, quando a gente tem Deus no centro da nossa vida, no centro das nossas emoções, no centro das nossas razões, do nosso intelecto, ainda que falte algumas coisas, né? Ainda que falte alguns sonhos não se realizem, né? Sim. Nós vamos continuar firmes, porque é o Senhor quem faz sentido para nós. E tem coisas que Deus não permite mesmo que a gente tenha, para que a gente não se desvie desse propósito dele mesmo, né? Porque isso vai fazer mal para a gente. E quem vive sem Deus não vive de verdade, né? A Bíblia diz que a graça é melhor do que a vida, né? Exato. Então, viver longe da graça de Deus, longe do propósito, do plano de Deus para nós, é um problema para a gente, né? É caminhar rumo ao precipício, né? Verdade. Mas Verdade. pela graça de Deus a gente está assegurado, né? Pela redenção. Inclusive a próxima lição vai falar sobre o servo sofredor, né? Que vai mostrar de fato, né? Como a gente pode ter essa bênção do Senhor, né? Por meio dele, né? Que é Jesus Cristo, né? Uma alusão direta a Jesus, né? Isso, a gente vai falar muito sobre Jesus Cristo dentro de Isaías, e é tão interessante isso, né? Um livro que foi escrito há centenas de anos antes da vinda de Jesus e fala tanto sobre o Messias, né? De fato, como nós falamos no início do estudo, Deus é o Deus do passado, do presente, do futuro, ele tem a história nas suas mãos. Deus da história, né? Ele é a própria história, que maravilha. Muito bem, amigo da Escola Bíblica, estamos partindo aí para o final deste estudo, mas eu quero refletir contigo ainda em alguns pontos aqui muito importantes. Você tem medo do futuro? Você tem medo do que pode acontecer com você, com a sua família, com a sua igreja? Amanhã, depois, daqui a alguns anos, a palavra do Senhor nos apresenta que o Deus incomparável é dono do seu futuro. Então é preciso olhar, pastor Mateus, direitinho para Deus. Sabe, fazer uma reflexão, e esse é o nosso convite para o irmão, para a irmã, para o amigo que está em casa agora. Olhar direitinho para Deus no sentido de meditar sobre quem Deus de fato é. Ele é o dono da história e ele é o Deus incomparável. Hoje em dia, pastor, a gente vê muito ceticismo. As pessoas estão com medo, inclusive os cristãos com muito medo do futuro, e eu entendo que em certa medida o medo é natural. Eu tenho dito isso até em outras lições, em outros estudos. Em certa medida é natural, um certo receio, né? Uma certa preocupação, uma preparação para o futuro, ok. Mas muitos cristãos, infelizmente, têm sido tomados pelo medo do futuro, a ansiedade tem tomado conta, mas é preciso olhar direitinho para Deus e perceber que o nosso futuro está nas mãos dele. Não há motivo para temer, não há motivo para temer. O medo excessivo, ele fica patológico, né? Isso. E nos distancia de Deus, né? Por isso olhar para Deus é importante mesmo, porque ele é o protagonista, né? Em Isaías, em toda a Bíblia, né? Mas como a gente está estudando Isaías, o protagonista é Deus, né? Ele é o protagonista da história, e ele quer ser o protagonista da nossa vida, né? O protagonista da nossa história também. A gente precisa olhar para ele, aproximar-se dele, né? Tem um texto de Tiago que diz que se a gente se aproximar de Deus, ele se aproxima de nós, né? Parece tão simples, né? E de fato é muito simples, pastor. Sim. A palavra. Não, é isso mesmo. A gente tem que olhar mais para as coisas de Deus mesmo. A gente tem uma concentração muito superficial, muito rasa aqui nas coisas da terra mesmo, né? Então, os nossos interesses, né, as nossas ambições, elas acabam se tornando egoístas porque o nosso foco está aqui embaixo. A gente precisa ajustar o nosso foco e começar a olhar mais para Deus, para entender quem é Deus, né, o que Ele tem para nós, né? Perfeito. Outro ponto importante, meu caro amigo da Escola Bíblica, é que a gente precisa olhar, pastor Mateus, corretamente para nós mesmos, porque isso está totalmente relacionado com o que a gente acabou de falar. A gente olha direitinho para Deus para ver a grandeza de Deus, mas a gente olha para nós e de fato, olhando para Deus, a gente já olha para a gente, quem nós somos, né, pastor? Quem nós somos? A gente não pode, não deve, segundo a Bíblia, tratar Deus de igual para igual, como se Deus fosse qualquer um, como se Deus, assim, não tivesse o poder que Ele tem. É preciso reverência, é preciso cuidado, é preciso respeito, né? Porque é justamente a reverência, aquele profundo respeito pelo Senhor, tanto no comportamento diário, no comportamento na igreja, quanto de maneira mais profunda. Porque há muitas pessoas que olham para si mesmas, se entendem como pecadoras, respeitam a Deus, têm assim um respeito a Deus, mas de forma aparente. Sim. Mas se a gente olha para quem nós somos sem Deus, de forma mais profunda, a gente é instigado, assim, ou instado a
respeitar a Deus no nosso comportamento, sabe? Em dominar nossos impulsos, em dominar nossos desejos, em se afastar do pecado, sabe? Coisas mais profundas que às vezes a gente deixa só na superfície. Eu digo a gente, o ser humano, e os cristãos especialmente, a gente deixa na superfície, muda a superfície, mas não muda o interior. E talvez aí, pastor Mateus, falte o reconhecimento de quem nós somos de fato, em comparação a quem Deus é. A vida fica sem sentido, né? Você vive uma busca incansável, né? Mas ao mesmo tempo frustrante, né? Porque você nunca vai alcançar, né? Então também uma busca inalcançável. Mas é como você falou, né? Quanto mais a gente olha para Deus e quanto mais a gente entende a Deus corretamente, melhor a gente vai se compreender, né? Então a resposta de quem nós somos, de onde viemos, né? Por que viemos, para onde vamos, está em Deus. Todas as respostas para as perguntas emblemáticas da vida estão em Deus, né? Então a gente precisa de fato olhar para Deus para poder olhar para a gente. Então a gente tem uma visão correta sobre Deus e aí a gente vai ter uma visão correta sobre nós. Nós não somos Deus. Isso. Nós somos dependentes de Deus. Exato. É Deus quem nos completa. Então a gente coloca Deus em evidência para entender qual é o nosso papel na história, como a gente pode servir ao Senhor melhor, né? Mas é isso, nós somos servos, né? Isso. Mas também somos amigos, né? Também somos consolados, né? Isso. Somos protegidos, somos fortalecidos por Deus. Mas Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus criador, Ele é o Deus incomparável, né? Que Glória a gente estudou aqui, né? Glória a Deus. Amigo da Escola Bíblica, chegamos ao final deste estudo. Eu quero pedir aqui ao pastor Mateus que dirija uma oração com a gente, para que a gente encerre aqui de maneira bastante profunda, né? Esse estudo foi um estudo prático e abençoador para as nossas vidas. Graças a Deus, vamos orar. Senhor Deus, Tu és incomparável e não há ninguém como o Senhor. Nós queremos louvar a Sua grandeza nesta hora, Senhor. Bendito e exaltado é o Teu nome. A Ti toda a honra e toda a glória. Para isso nós oramos, ó Deus, pedindo a Ti que nos dê força, graça e sabedoria para vivermos de fato, Senhor, de maneira prática, no nosso dia a dia, nas coisas mais simples da vida, de forma em que o Teu nome seja glorificado. Como disse Pedro, Senhor, seja cantando, seja servindo com um dom espiritual. Tudo que a gente fizer, Senhor, a gente possa resultar em glórias ao Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Use os Teus filhos, os Teus servos na igreja, tudo que fizer que não seja para buscar de alguma forma visibilidade, mas que possa, Senhor Jesus Cristo, de fato externar a glória ao Teu nome, mas que isso venha de dentro para fora, que o Senhor nos use com o Teu Espírito. E aqueles, ó Pai, se houver alguém nesse momento nos ouvindo, de repente com algum sentimento de rejeição, se sentindo inferior por alguma razão, eu peço a Ti que o Senhor traga a consolação. Nós começamos agora a estudar o livro da consolação de Isaías e nós temos visto que o Seu plano, dentro do Seu plano está a consolação para aqueles que estão aflitos, Senhor. O Senhor tem promessas fiéis e verdadeiras. Cumpra elas, Senhor, na vida dos Teus filhos agora. Em nome de Jesus, traga a restauração, alívio e consolo para que nos aproximemos ainda mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, pastor Mateus. Que Deus o abençoe a igreja lá em Jundiaí, Amém. a Promessa e Esperança, que Deus o abençoe. Obrigado, pastor. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo o que você aprendeu na lição de hoje, o que você aprendeu no estudo de hoje. Coloca também de onde você está, qual é a sua igreja, qual é a sua IAP, qual é a sua promessa, ou se você é de outra denominação, comenta aqui embaixo também, ok? Não esqueça de compartilhar este vídeo. Se você não se inscreveu no canal da TV Viva a Promessa, se inscreva, deixa ali, ativa o sininho, sabe o sininho? Ativa o sininho para receber todas as notificações, para que você não perca as atualizações deste canal tão abençoador para a Igreja de Jesus Cristo no mundo. No próximo estudo, na próxima semana, no próximo vídeo, nós vamos estudar aqui sobre o servo do Senhor. Será a lição de número 11. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Até a próxima.